Aleluia. Paz do Senhor para todos os irmãos da Igreja Bíblica de Areado. Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez, se não fisicamente, mas pelo menos virtualmente. E assim nós vamos tocando a vida, vamos permitindo que Deus fale conosco, que Deus nos abençoe, enquanto nós esperamos por dias melhores. Espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada e que vocês possam nesse momento ir na sua casa, aquietar o seu coração, preparar para que nós possamos cultuar o nosso Deus. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, e nesse tempo ele merece receber do teu povo, da sua igreja, todo louvor, toda adoração. E então nós vamos dar início à transmissão da nossa live. Estamos aguardando um pouquinho até que os irmãos estejam aí se conectando, que os irmãos estejam se preparando para que nós possamos estar assim louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Eu gostaria de avisar vocês, que nós estaremos começando a transmissão dos cultos na igreja a partir dessa semana. O nosso planejamento é fazer um culto na sexta, um culto onde nós vamos estar ministrando uma palavra, estar orando, colocando as nossas situações, as nossas dificuldades diante de Deus, e também vamos estar fazendo um culto dos jovens no sábado e também o nosso culto oficial no domingo. Então que os irmãos estejam aguardando aí, que durante a semana eu vou estar comunicando com os irmãos. Amém? Nesse momento eu gostaria de estar passando para Pastor Inês. Nós vamos estar fazendo um momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor, e logo em seguida nós então estaremos voltando, retornando para ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração durante esses dias e que eu tenho certeza que vai ser de bom proveito, vai ser de edificação, mas também eu creio que vai ser de libertação para muitas vidas nesta noite. Amém? Então nós vamos adorar o nome do Senhor, que você esteja se preparando aí, Estou acompanhando aqui os irmãos entrando, os irmãos já compartilhando, assistindo, E então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos adorar, vamos louvar o nome do Senhor. Paz do Senhor, igreja. A palavra do Senhor em Salmos, no capítulo 28, no versículo 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com o meu cântico eu o louvarei. Então nessa hora nós vamos declarar que independente da situação que nós estejamos passando, seja qual for a circunstância, o Senhor é teu escudo, é a tua proteção. A palavra do Senhor diz que o teu coração recebeu o favor do Senhor. Então se você tem motivo para adorar o Senhor, vamos declarar isso nesta hora. O Senhor é o nosso escudo e a nossa proteção. Aleluia. Glória a Deus. Te adoro, Senhor. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei abraço pro meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz ver além do que eu posso ter. Em ti eu posso confiar.
És liberdade para recomeçar, és esperança para continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Declara comigo, igreja. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Declare, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio, Senhor. Glórias ao teu nome. Eu confio em ti, Senhor. Oh, aleluia. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força, Senhor, tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Para terminar, você vai declarar: eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Acima de qualquer coisa, Senhor. Acima dos nossos problemas, Senhor. Glórias a ti, Senhor. De qualquer circunstância. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Não colocamos nossa confiança em nenhum homem. Verdade, Senhor. Ou em ti, Senhor. Aleluia. Somente em ti. Aleluia, Senhor. A nossa esperança. Glórias a ti, A Senhor. nossa fortaleza. Santo, 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 Senhor. Eu confio em ti. Confiamos em ti, Eu Deus. confio em ti. Eu confio. Tu és a nossa esperança, Senhor. Deus, aleluia. Tu és a nossa segurança, a nossa rocha, Glórias a Pai. ti, Senhor O Jesus. Senhor, Deus, derramou sobre nosso coração o teu favor. Glórias a Ó ti, Pai, Senhor. apesar de todas essas circunstâncias que estamos passando, nós estamos aqui firmes, ó Deus, como igreja, para te louvar, para te adorar. Aleluia. Recebe, Senhor, Recebe, o nosso Deus, louvor e a louvado nossa seja o teu adoração. santo nome, Em Senhor. nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo, santo é o nome do nosso Deus. Aleluia. Aleluias. O nosso Deus é santo, igreja. Nele nós podemos confiar com toda certeza, com toda convicção. Nós podemos entregar a Ele todas as nossas situações, todas as nossas dúvidas, as nossas dores, todas as nossas indagações. Nós podemos lançar diante dele e confiar nele. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus, né? Estou vendo aí muitos irmãos nos acompanhando, irmãos da Igreja Bíblica de Ariado, outros irmãos também, outras pessoas, né? Que não fazem parte da nossa Igreja Bíblica de Ariado.
eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos na nossa live, na transmissão do nosso culto. Eu espero que você seja grandemente abençoado pelo Senhor. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, no começo dessa semana, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, nesse nosso culto. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você estivesse abrindo no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e nós vamos estar lendo no versículo 22. Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 22. Um capítulo tremendo, das Escrituras. Eu gostaria de estar trazendo para você o versículo 22, que diz assim: depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou, de modo que pôde falar e ver. Coloque a mão no seu coração agora, Senhor, que esta palavra, onde ela estiver chegando agora, onde o Senhor agora estiver permitindo que eu esteja entrando, a igreja, Pai, esteja entrando através dessa live, que o Senhor agora possa falar em cada coração. Aqueles que estão acompanhando, Pai, que não fazem parte da igreja, talvez nem sequer conhecem o Senhor ainda, que o Senhor esteja despertando esse coração nesta noite através da Tua palavra. Eu oro para a Sua amada igreja, que o Senhor também visite os nossos corações, cada um daqueles irmãos que estão acompanhando. Ó Deus, que essa palavra venha falar em cada coração e que nesta noite nós possamos ter consciência de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor está fazendo, que nós possamos, ó Pai, ouvir o que o Senhor tem para revelar aos nossos corações e que haja libertação de vidas nesta noite através da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse capítulo de Mateus, no capítulo 12, é um capítulo muito expansivo, uma passagem muito expansiva das Escrituras. Eu mesmo já ouvi dezenas de pregações, de ministrações diferentes dentro desse capítulo, porque é um capítulo muito rico. É nesse capítulo, por exemplo, que Jesus ele dá uma lição nos fariseus acerca do sábado. É nesse capítulo que é revelado ali o cumprimento de uma profecia de Isaías, quando Jesus começa a curar as pessoas. É nesse capítulo também que fala a respeito do pecado contra o Espírito Santo. E é nesse capítulo também que fala da chegada do reino de Deus. E fala também que um reino dividido entre si mesmo, ele não pode prevalecer. Entre outros assuntos, Então é um capítulo muito rico. Mas eu gostaria de me ater a esse versículo 22 que nós lemos agora, para falar a respeito de mudez, não nudez, é mudez e cegueira espiritual. No texto, como nós acompanhamos, é trazido até Jesus um homem que ele era cego e ele era mudo. Um homem que não podia falar e ele também não podia enxergar. Então um homem numa situação terrível, e quando nós acompanhamos o texto, esse homem ele é curado quase que por acaso, porque ele é trago até Jesus como uma armadilha que os fariseus estavam preparando para Jesus, e esse homem então ele acaba sendo contemplado com a cura. Então, irmãos, eu quero nessa noite falar algo muito importante, porque diz o texto que essa mudez, o fato desse homem não poder falar e também o fato dele não poder enxergar, isso era causado por um espírito maligno. Um espírito maligno havia entrado na vida daquele homem e esse espírito o impedia de falar, e esse mesmo espírito o impedia de enxergar. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E há duas maneiras nós sabemos do inimigo agir, como a Bíblia fala que ele está ao derredor. No caso desse homem, trata-se de uma possessão. O homem ele estava possesso. O espírito havia tomado conta do próprio corpo dele. Mas nós sabemos também que uma outra maneira dos espíritos malignos agirem é influenciando. O texto de Efésios, no capítulo 6,
vai nos mostrar que nós precisamos lutar contra os dominadores das trevas nas regiões celestiais. Então está falando de uma luta contra esses espíritos malignos que o tempo todo tentam nos influenciar e causar coisas em nós. E nesse tempo, uma das coisas que mais ele tem feito é tentar calar a nossa voz, é tentar também tirar a nossa visão espiritual. Porque se ele conseguir fazer isso, ele acaba nos arruinando espiritualmente. E hoje nós estamos vendo, né, dentro das igrejas, as vidas, pessoas crentes, pessoas que frequentam as igrejas, mas que mesmo assim são pessoas que estão caladas espiritualmente. A sua voz espiritual foi emudecida pelos espíritos, pela influência desses espíritos. Também são pessoas que não estão conseguindo enxergar, não conseguem ter uma visão espiritual. E nesses últimos tempos, o que Deus tem falado muito comigo é que nós precisamos disso, nós precisamos levantar a nossa voz espiritual e nós precisamos também ter visão espiritual. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de ministrar para você que Ele quer emudecer. Ele quem? O mesmo que estava agindo na vida daquele homem e que o deixou mudo. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer emudecer a nossa voz. Como? Primeiro, ele quer emudecer a nossa voz de oração. Porque uma arma poderosa que nós temos é a oração. A oração tem poder. O texto de Tiago 5,16 diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. E é um tempo onde o povo não tem orado. As pessoas estão distraídas em relação à oração. E nós temos um texto em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e mostrarei para você coisas grandes e firmes que você ainda não conhece. Então, através da oração, Deus ele vai revelar coisas grandes para nós. Deus vai revelar coisas firmes para nós. E quando falta oração, quando o inimigo consegue calar a nossa voz de oração, então ele consegue minar uma parte importante das nossas vidas. Quantas pessoas não conseguem enxergar aquilo de grande que Deus tem para fazer na vida deles? Quantas pessoas não conseguem enxergar os planos, os propósitos perfeitos e eternos que Deus tem para a vida deles? Porque os propósitos de Deus para nós, eles não são apenas bons, eles não são apenas perfeitos, eles são eternos. Eles vão durar por toda a eternidade. Então nós precisamos reagir em relação a isso. O texto em João 16, no versículo 24, Jesus fala assim com seus discípulos: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então olha o que Jesus está dizendo: peçam que vocês vão receber, e peçam para que a alegria de vocês seja completa. Irmãos, não há como a gente ter uma felicidade completa, uma alegria completa, se nós não falamos com Deus, se nós não vamos até Ele para colocar diante dele as nossas necessidades, se nós não colocamos diante dele os nossos anseios. Então, muitas vezes, o inimigo, um dos objetivos dele em nos calar é impedir a nossa alegria, é impedir as coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. Existem coisas que Deus tem para fazer na sua vida, revelar para você, que ele só vai revelar através da oração. Você pode ouvir pregações abençoadas, você pode receber orações abençoadas, mas existem coisas que Deus vai mostrar para você e vai revelar para você no seu momento de oração a sós com Ele. Existem coisas que está faltando na tua vida para fazer você feliz, para completar a sua alegria, porque é impossível uma alegria completa se não for aos pés de Jesus. Então existem coisas que você só vai conquistar para completar a sua alegria em oração aos pés de Jesus. Por isso ele disse para Marta que Maria, ela escolheu a boa parte. Nós temos um texto também em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, que Jesus ele diz assim para os seus discípulos: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá para vós. Glória a Deus por esse versículo.
nós temos a quem recorrer, nós temos para quem levantar a nossa voz. Nós podemos ter a certeza, a convicção de que quando nós vamos até Ele, nós achamos a Ele. Quando nós batemos, a porta se abre. A oração, irmãos, ela é a chave que ela vai abrir as portas que estão fechadas. Então, nesta noite, nós queremos orar para que o inimigo ele não consiga emudecer a sua voz de oração. Mas também ele quer emudecer a nossa voz de profecia. Segunda voz que ele quer calar em nós é a voz da profecia. O que é profecia? Profecia é você, o que é profetizar? É você declarar um futuro que não existe. É você colocar diante de Deus e você começar a declarar no presente um futuro que você anseia, um futuro que você deseja. Nós temos um texto tremendo em Ezequiel, no capítulo 37, onde Deus leva o profeta a um vale de ossos secos. Um vale de ossos sequíssimos, diz algumas traduções. Um cemitério, onde só havia ossos. E Deus faz uma pergunta para o profeta Ezequiel: poderão esses ossos se reviverem? Poderão esses ossos serem transformados num exército poderoso? E então vai desenrolando ali, né, o diálogo de Deus com Ezequiel, e Deus então manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. Não havia nada ali, apenas ossos. Mas Deus fala para Ezequiel começar a declarar um futuro que não existe. Deus começa a falar para Ezequiel enxergar um exército que ainda não existe. Então isso é você profetizar, é você declarar um futuro que não existe. Então a palavra de Deus no versículo 10 desse capítulo 37 de Ezequiel vai dizer assim: fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. Glória a Deus! Que nesta noite você possa profetizar sobre esse futuro que ainda não existe. Talvez você olhe para uma situação da tua vida hoje e você não vê saída, você não vê solução. Assim como estava Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Mas comece a profetizar, não permita que o inimigo cale a sua voz de profecia. Comece a declarar: Deus, eu não posso ver esse futuro hoje na vida dos meus filhos, mas eu já o declaro. Eu não posso ver esse futuro na minha vida financeira, mas eu já começo a declarar. Eu quero trazer existência em profecia aquilo que ainda não existe. Sabe por quê, igreja? Isso é fé. Fé é a certeza de fatos que ainda não se pode ver, a convicção de que aquilo que ainda não aconteceu, que ainda não existe, possa vir à existência. E muitas vezes o inimigo está calando muito fácil a nossa voz de profecia, está nos emudecendo. Então que nesta noite você seja liberto na sua voz de profecia e você comece a profetizar sobre as diversas situações da sua vida, em nome de Jesus. Mas ele quer emudecer a nossa voz de louvor. Irmãos, nos momentos difíceis, o louvor é uma arma que nós temos, que glorifica o nome do Senhor e que nos fortalece. A palavra de Deus diz que Abraão, ele era fortalecido dando glórias a Deus. Tem um texto no Salmo, no 71, Davi, ele já está velho, e ele, mesmo velho ali, está sendo perseguido pelos seus inimigos. Ele está passando por uma situação muito difícil, muito complicada na vida dele. Ele diz ali algumas coisas para Deus, mas no versículo 8 ele diz assim: a minha boca está repleta do teu louvor e constantemente eu proclamo seu resplendor. Glória a Deus por isso. E aí Davi ele continua falando que o inimigo está se levantando contra ele, que o inimigo está armando armadilha contra ele, que estão desejando tirar a vida dele. E no meio disso tudo ele faz uma outra declaração no versículo 14 que diz assim: eu todavia sempre esperançoso
redobrarei mais e mais os teus louvores. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, igreja. O momento do louvor, o momento difícil, o momento onde você está passando por algum tipo de situação, é esse o momento que você tem que louvar, é esse o momento em que você tem que adorar o nome do Senhor. Sabe, há um louvor, né? Que a pastora Inês gosta muito de cantar, e ela sempre canta na igreja, ou cantava pelo menos, né? Um louvor da Cassiane, que diz que está sofrendo, louve, está chorando, louve, né? Porque o louvor é uma arma poderosa que nós temos, glorifica o nome do Senhor e move os braços do Senhor em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa estar recebendo isso sobre a sua vida nesta noite. Mas o inimigo também, ele quer calar e ele quer emudecer a nossa voz de confissão. Irmãos, o pecado, ele é o grande problema que nós temos na nossa vida, é o pecado. E só que nós temos uma arma poderosa contra o pecado, que é a confissão. Então nós precisamos entender, a Bíblia diz em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. O salmista também, no Salmo 32, no versículo 3, ele vai dizer: enquanto eu me calei, os meus ossos definhavam e a minha alma se angustiava dentro de mim. Irmãos, quantas pessoas que o inimigo está mantendo preso, mantendo cativo nos seus pecados, porque calou a voz de confissão. O salmista diz que enquanto ele calou, enquanto ele escondeu para ele os seus pecados, os ossos dele estavam definhando. Quantas pessoas estão definhando? Quantas pessoas estão escravas de vícios, de pecados ocultos, e que o inimigo conseguiu calar sua voz de confissão. E essas pessoas estão definhando espiritualmente. Pessoas que a alma está angustiada por falta de confissão. Quando nós abrimos a nossa voz, erguemos a nossa voz em confissão, nos levantando contra o nosso pecado, essa é uma arma poderosa que nós temos, porque eu repito, o grande problema da nossa vida chama-se pecado. E a confissão e arrependimento é a arma que nós temos contra o pecado. O inimigo muitas vezes tem conseguido calar a nossa voz. Não fique definhando na sua vida espiritual. Não fique com a sua alma abatida, angustiada, mas erga a tua voz em confissão. Chegue diante do trono da graça do Senhor. Chega com ousadia, porque o véu já foi rasgado quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele nos deu acesso. Eu não preciso ficar preso, eu não preciso ficar com a minha alma angustiada, eu não preciso ficar cativo de nenhum pecado. Ele conquistou para mim a minha libertação na cruz do Calvário. Mas se o inimigo calar a minha voz, os meus ossos vão definhar. Quando ele fala em ossos definhando, ele fala de saúde, porque o pecado ataca até mesmo a nossa saúde física. Então que nesta noite o Senhor liberte a sua voz de confissão. Mas uma outra voz que ele quer emudecer, que o inimigo quer emudecer, é a nossa voz de testemunho. Irmãos, a esperança para que as pessoas sejam salvas é o Evangelho, o testemunho do Evangelho. E a palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus falando para os seus discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não há nada que seja mais poderoso que o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Quando a Bíblia fala aqui do testemunho ou de uma testemunha, é aquele que conhece fatos a respeito, conhece a pessoa e conhece fatos a respeito da pessoa que ele quer testemunhar. Então nós
conhecemos o nosso Deus, sabemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabemos que Ele é o Deus soberano, aquele que tem agido em toda a terra, o Deus da eternidade. Então nós não podemos calar a nossa voz, e o que Ele tem feito é o testemunho daquilo que Ele realizou nas nossas vidas. Não há argumento maior do que aquilo que Deus fez na nossa própria vida. E as pessoas estão precisando do nosso testemunho. As pessoas estão precisando de ouvir o evangelho da verdade. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Os tempos são difíceis. As pessoas precisam ser salvas. A maioria não sabe disso, mas elas precisam ser salvas. E a esperança para que essas pessoas sejam salvas é o testemunho de vida, o testemunho do evangelho, o testemunho daquele que conhece o seu Deus e sabe e pode dizer daquilo que Deus fez na sua própria vida. Glória a Deus! Nós precisamos resgatar na igreja essa voz de testemunho. Nós precisamos começar a declarar as maravilhas do Senhor, porque grandes coisas Ele fez e Ele tem feito por nós. A palavra de Deus também, em Romanos 10, no versículo 15, a parte B, diz assim, como está escrito, como são maravilhosos os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Nós temos uma boa notícia para as pessoas. Nós que conhecemos ao Senhor, nós que já fomos transformados pelo Senhor, é bem verdade, ainda estamos em transformação, mas ele já fez algo nas nossas vidas e Ele já fez o suficiente para que nós possamos testemunhar, para que nós possamos falar das maravilhas dEle. Sabe, quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, a boa notícia do Evangelho. É dizer para as pessoas, olha, existe alguém que pode trazer solução para os seus problemas. Existe alguém que pode trazer solução para os seus problemas eternos, não só apenas os problemas passageiros, mas os problemas eternos. Existe alguém, essa é a boa notícia do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, e nós não podemos permitir que o inimigo emudeça a nossa voz de testemunho. Também o apóstolo Paulo falando a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, ele falando para Timóteo dos tempos difíceis que viriam, das pessoas que estariam com seu coração duro, com os ouvidos fechados. Seria um tempo muito difícil que nós já chegamos nele. Diz Paulo que as pessoas teriam comichão nos ouvidos, que as pessoas não iriam dar ouvido mais à verdade, mas as pessoas iam atrás de fábulas, de falsos mestres. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas aí Paulo, no capítulo 4, no versículo 2 de 2 Timóteo, ele vai dizer para Timóteo, na parte A do versículo, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Por que, igreja? Porque Paulo sabia que a única maneira de ser quebrado o coração das pessoas, a única maneira, a única esperança para que essas pessoas, mesmo com seus corações duros, fossem salvas, era a pregação do Evangelho. Por isso, Paulo fala para Timóteo, insiste a tempo, a fora de tempo, mas prega a sã doutrina. E nós precisamos fazer isso, igreja. Ainda que as pessoas não queiram ouvir, ainda que as pessoas estejam com seus corações duros, a única esperança é quando elas ouvem o Evangelho da verdade. A única esperança para a salvação de uma pessoa é ouvir o Evangelho da verdade. Então que Deus liberte a nossa voz de testemunho nesta noite. Que Deus liberte a voz da igreja para que a igreja testemunhe e traga esperança para o perdido. Mas nós vemos também nesse texto e no versículo que eu li, que esse homem, ele não era apenas mudo, ele era também cego. E a outra ação do inimigo, porque lembramos que o que está causando isso nesse homem são espíritos malignos. E o que o inimigo quer fazer e tem feito nesse tempo é tirar a nossa visão de quem Deus é e do que Deus está fazendo, o que Ele é capaz de fazer. Irmãos, a Bíblia diz que Deus,
Ele será glorificado por toda a eternidade, por quem ele é e pelas obras dele que são incomparáveis. Mas o inimigo está tirando a visão do povo, do próprio povo de Deus, de quem ele é. O inimigo está conseguindo muitas vezes colocar cegueira para que nós não possamos enxergar a grandeza do nosso Deus. Não vamos nos enganar, não vamos nos enganar. O nosso Deus é o Deus verdadeiro. O Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. O que a Bíblia fala a respeito desse Deus é a verdade. Deus é o Deus soberano. Ele é o Deus 3 vezes santo. Ele é santo, santo, santo. O nosso Deus ele é cheio de resplendor, de majestade. Ele é aquele que os querubins, os serafins, 24 horas por dia se dobram diante dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Igreja, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus tem atributos que são perfeitos. É um Deus inabalável, é um Deus imutável, ele é um Deus de amor, é um Deus de justiça. O nosso Deus é Deus. Não há nada que fuja ao controle desse Deus. Ele é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Esse é o Deus que nós servimos. Não deixemos que o inimigo tire essa nossa visão de quem ele é, mas também não deixemos que o inimigo tire a nossa visão daquilo que ele é capaz de fazer. Porque o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração muito séria na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que ele está falando, que o inimigo está cegando os incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho de Cristo e permaneçam nas trevas. O inimigo está fazendo isso na igreja, o inimigo está fazendo isso no mundo, tirando a visão de quem Deus é, cegando o entendimento nosso a respeito do verdadeiro evangelho. Então não permitamos que isso aconteça. É tempo de reagir, é tempo de pedir para Deus restaurar a nossa visão espiritual. O nosso Deus é quem ele diz que é, e ele faz aquilo que ele diz que faz. Ele é poderoso, igreja. Ele está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle. Não há um dia sequer que ele perde o controle. Nós precisamos entender isso. Mas dizem que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E nós estamos vivendo tempos assim. Deus está se revelando a nós. Deus está usando todos os acontecimentos para poder se revelar. Deus está se manifestando. Deus está mostrando para nós quem Ele é, que somente Ele tem poder. Deus ele está nesse tempo colocando por terra toda sabedoria humana, todo poder humano, todo conhecimento humano. Irmãos, está acontecendo uma tragédia. Nós não podemos apenas minimizar e dizer que está tudo bem. Não, nós estamos tristes. Nós estamos contristados por causa de uma tragédia que está acontecendo, quantas mortes acontecendo, quantas pessoas enlutadas, quantas famílias em sofrimento. Mas diante de tudo isso, nós precisamos ter uma visão de que Deus está dando uma oportunidade de mostrar para nós que nós não podemos, somente Ele pode. Que nós não somos, somente Ele é. Nós andávamos muito arrogantes, nós andávamos muito senhor de nós mesmos, nós andávamos fazendo os nossos próprios planos. Irmãos, quantos planos eu mesmo fiz no final do ano para a minha vida, para a igreja, quantos planos. Eu não esperava que isso iria acontecer, você não esperava. Mas Deus já sabia de todas as coisas, porque Deus, um dos atributos de Deus é que Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, e um outro atributo dele é que Ele é presciente. Ele sabe das coisas antes delas acontecerem. Deus está se revelando a nós, mas muitas pessoas não querem ver.
Muitas pessoas estão, os cegos e são cegos porque não querem ver. É muito interessante porque quando Jesus expulsa o demônio deste homem e ele passa a enxergar e ele passa a falar no mesmo instante, os fariseus viram a obra de Deus acontecendo, eles viram o poder atuante de Jesus, mas sabe o que eles disseram? Eles olharam para aquele milagre, para aquela libertação, e eles disseram assim: ele faz isso em nome de Beelzebu. Ele faz isso em nome dos demônios. Eles estavam vendo acontecer, mas eles não queriam enxergar. Eles atribuíram aquilo a um demônio, a espíritos malignos. Daí que vai originar quando Jesus fala, né, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não será perdoada. Então, tem pessoas que não querem enxergar. Quantas pessoas estão buscando aí tantas respostas para não entender que Deus é quem sabe de todas as coisas. Ouvi agora, há um tempo, quando começou essa epidemia, os cientistas, eles vieram e eles disseram várias e várias razões por que a África seria assolada por esse vírus. Mas isso não aconteceu, as previsões deles não se cumpriram. E agora eles estão trazendo várias e várias razões técnicas, o porquê que a África não foi tão afetada e não aconteceu uma tragédia tão grande assim. Mas eles não querem reconhecer que Deus está cuidando da África. Eles não querem reconhecer que a igreja da África está orando e Deus está dando proteção. Irmãos, o pior cego é aquele que não quer ver. Quantas pessoas na igreja, fora da igreja, seja onde for, estão olhando para isso e não estão conseguindo entender, não estão, estão inertes àquilo que Deus está tentando mostrar. Deus está se manifestando, Deus está nos dando uma oportunidade de conhecer quem Ele é. E muitas vezes nós ainda assim estamos insistindo em não ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Lá em Marcos 10, quando Jesus cura o cego Bartimeu, é muito interessante porque antes de curar Bartimeu, ele faz uma pergunta para Bartimeu. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia que aquele homem era cego e que ele queria enxergar? Irmãos, há muito cego que não quer ver. Há muito cego que não quer enxergar. Quando Bartimeu fala, eu quero ver, então a visão dele é restaurada. Que nesta noite, você que não está querendo enxergar a verdade, você que não está querendo enxergar o que Deus está fazendo, como Deus está agindo, quem Deus é, o que Ele é capaz de fazer, que nesta noite a sua visão espiritual seja restaurada. Que você passe pelo menos a querer enxergar, porque se você quiser enxergar, Deus se revela a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas há muitas pessoas que eles querem ver esse Deus, que eles querem ter um encontro com esse Deus, mas eles não conseguem porque de alguma forma o inimigo está conseguindo impedir a visão deles. E aí eles pensam que Deus não está presente, eles pensam que Deus não está agindo. Mas eu quero dizer para você, abra os seus olhos para que você veja Deus e o agir de Deus. A Bíblia chama ele de Emanuel, o Deus que está sempre conosco. Ele está presente, ele está atuando. Jesus em João, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O nosso Deus está trabalhando, igreja. Ele está trabalhando em nós, ele está trabalhando nas nações, ele está cumprindo com o propósito perfeito que ele tem. Ele está cumprindo com os propósitos eternos que ele tem para a humanidade. Ele está querendo salvar o maior número de pessoas. Vamos abrir a nossa visão. Ele está presente, ele está trabalhando. Glória a Deus. Deus é poderoso. Enxergue isso. Abre os seus olhos espirituais para que você possa enxergar a grandeza desse Deus. Abre os seus olhos espirituais para que você possa enxergar o quão maravilhoso Ele é, o quão temível Ele é, o quão amoroso Ele é. Os atributos dele não têm fim e eles são perfeitos. Cada um deles é perfeito.
Irmãos, nosso Deus, ele está presente em cada adversidade. Ele está fazendo a obra dele. Eu quero terminar essa palavra, essa ministração, falando a respeito de Eliseu. Há um certo momento que Eliseu ele é cercado ali em 2 Reis. Ele acorda, ele vai e ele vê juntamente com seu moço Geazi a cidade cercada pelos assírios, cavaleiros ali inúmeros contra os assírios. E então Geazi fala com Eliseu: meu senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós estamos cercados, nós estamos agora perdidos, vão nos destruir. E Eliseu então fala algo tremendo para aquele moço. Ele diz assim: muitos são os que estão conosco, mais do que o que estão com eles. Ou seja, mais numerosos são os que estão conosco do que o que estão com eles. E Eliseu então faz uma oração, porque Geazi, o moço, ele olha e ele vê um exército do inimigo apenas. Então Eliseu ora assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então Geazi olha e ele consegue enxergar cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Então que nesta noite a minha oração é que Deus abra os teus olhos espirituais. A minha oração é que você possa enxergar as promessas que Deus tem para a sua vida, que você não possa desistir, que você não possa voltar atrás. Não permita que esse tempo sem estar na igreja esfrie você. Ou você que nunca fez parte de uma igreja, não perca mais tempo. Quando tudo isso passar, procure o mais rápido possível a igreja. Busque ao Senhor, não abra mão das promessas que Ele tem, não abra mão da salvação, não abra mão das promessas dele para a sua vida, para a sua família. O nosso Deus está trabalhando, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que Ele abra os seus olhos espirituais nesta noite. Eu gostaria que nessa hora você fechasse os seus olhos aí na sua casa. Não sei se você está acompanhando sozinho ou com a sua família, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora e que você fizesse um momento de oração. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que libertou, que curou aquele mudo e cego, de maneira que ele passou a falar e ouvir. O mesmo Deus está aí com você na sua casa. Ele está aqui agora na minha casa enquanto eu estou pregando. Ele está com você. E nesta noite, Ele quer que você levante a sua voz, que seja liberto de toda mudez espiritual. Que o inimigo não consiga fazer com que você permaneça mudo. Também eu oro para que o Senhor venha tocar na sua vida nesta noite, trazer libertação da cegueira espiritual. Que você possa ver quem Ele é. Faça um momento de oração ao Senhor. Faça um momento de oração silenciosa e peça para que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais nesta noite. Eu vou orar por você. Mas primeiro eu gostaria que você orasse pela sua própria vida. Ao teu nome, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Oh, aleluia. Vem abrir, sim, Senhor. Teu amor e poder, pois tu
Aleluia, Senhor, Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Senhor, visita, Senhor. Visita nesta hora todo aquele que está ouvindo, acabou de ouvir essa palavra. Visita, Senhor, o Teu povo. Visita, Senhor, a Tua igreja. Senhor, eu oro agora repreendendo todo espírito de mudez na vida do Teu povo. Liberta, Pai, a voz do Teu povo. Liberta a voz de oração. Liberta a voz de profecia. Liberta a voz de confissão. Liberta a voz de testemunho do Teu povo. Liberta a voz de louvor, Senhor. Que toda mudez espiritual seja repreendida no meio do Teu povo. Eu repreendo agora no poder do nome de Jesus todo espírito maligno, todo poder das trevas que tem feito com que o Seu povo fique mudo. Nós queremos ser livres, Pai. Liberta o Teu povo para declarar as Tuas maravilhas. Liberta o Teu povo, Pai, para orar. Liberta o Teu povo para se achegar, ó Deus, diante do Senhor com ousadia. Liberta o Teu povo nesta noite da mudez espiritual. Liberta, Senhor, o Teu povo de toda cegueira espiritual. Que nós possamos nesse tempo conhecer ao Senhor. Que nós possamos enxergar quem Tu és. Que possamos, ó Deus, correr ao Seu encontro. Que possamos, ó Deus, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Não há conhecimento maior do que o conhecimento do Senhor. E se nossos olhos permanecerem fechados, Senhor, nós não vamos conseguir. Se é preciso, Pai, sermos libertos de algum tipo de orgulho. Eu me lembro que quando o Senhor fala ali à igreja de Laodiceia, eles achavam, Pai, que estavam vivos, mas mortos, Pai. Eles estavam cegos espiritualmente. O Senhor fala: aconselho que de mim compre colírio para que vejas. Que o Senhor, com o Teu colírio, possa ungir os nossos olhos nesta noite, nos libertar, Senhor, de toda cegueira espiritual. Liberta, Pai, para que nós possamos ver ao Senhor e ver as Tuas obras maravilhosas. Não há Deus como o nosso Deus, não há obra que se compare às Tuas obras, Senhor. Traga libertação sobre o Teu povo nesta noite. Eu declaro isso sobre a Igreja Bíblica de Areado. Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu declaro isso, Pai, sobre a vida de todo aquele que está acompanhando a transmissão desse culto nesta hora. Que a Tua palavra, que nunca volta vazia, possa cumprir nessa hora o propósito pela qual ela foi enviada para o Teu povo. Liberta o Teu povo, salva aqueles que precisam ser salvos, e que toda mudez, que toda cegueira seja repreendida do meio do Teu povo. Eu faço essa oração no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, com muita alegria, né? Eu estive enquanto estava pregando, acompanhando aí os irmãos, compartilhando, os irmãos acompanhando. É claro que não tem como responder aí aos irmãos, né? Porque estava concentrado na palavra, mas que Deus possa estar abençoando aí a vida de vocês, né? E que nós possamos estar juntos, que nós possamos em espírito, né? Estar perseverando em buscar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né, que está acompanhando, né? Eu gostaria de estar citando, né, o nome e agradecendo cada um de vocês, mas se eu fizer isso, nós vamos ficar aqui muito tempo, né? Então, quero agradecer de uma maneira geral os irmãos que estão aí nos acompanhando, que Deus abençoe vocês, né? Eu sei que foi um domingo abençoado, um culto abençoado, como eu disse, né, mesmo não podendo estar fisicamente, mas mesmo virtualmente nós estamos juntos e vamos continuar juntos até que Deus possa nos proporcionar dias melhores. Amém? Eu quero só avisar então os irmãos, durante toda a semana eu vou estar ali na igreja, no período da tarde, né? Os irmãos que precisarem de qualquer coisa, é só nos contactar, é só aparecer por ali, né, que nós vamos estar juntos. E aguardem, né, que nós vamos estar comunicando os nossos cultos. Nós
provavelmente teremos culto online na sexta, no sábado e no domingo. Então que vocês possam estar aguardando aí as informações, né, através dos grupos, e que nós vamos estar passando tudo certinho para vocês. Amém? Que Deus abençoe mesmo vocês em nome de Jesus Cristo. Pastor Inês. Paz do Senhor, igreja, que Deus abençoe. Foi muito bom a participação de vocês, tá? Um grande abraço para todo mundo. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós vamos agora estar encerrando a nossa live. Que vocês tenham um resto de domingo abençoado aí com a sua família. Amém. E que eu profetizo uma semana de vitória sobre a vida de vocês, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus Cristo. Dias melhores estão nos aguardando, porque o melhor de Deus está por vir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.